Sermão do Monte, capítulo 49, parte 3. A regra áurea. A sua intenção jamais foi ser algo mecânico, e a falácia inteira dos fariseus e escribas, bem como de todos os seus seguidores, era que eles reduziam um princípio que é essencialmente espiritual e vivo às dimensões daquilo que é apenas mecânico, algo que seria uma finalidade em si mesma. Imaginavam eles que, enquanto não chegassem a cometer homicídio real, estariam cumprindo o mandamento referente ao homicídio, que enquanto não cometessem adultério físico, tudo lhes iria bem no sentido moral. Eram culpados desse completo fracasso, não percebendo a intenção espiritual da lei e, acima de tudo, não percebendo a grande finalidade, o objetivo pelo qual a lei foi dada. Neste ponto, por conseguinte, nosso Senhor enfeixou todas essas ideias dentro desse perfeito sumário. Por qual motivo a lei nos recomenda não cobiçar os bens e as possessões do próximo, ou esposa, ou qualquer outra coisa que lhe pertença? Por que a lei nos recomenda não matarás, não furtarás ou não adulterarás? O que a lei pretende dizer através dos seus mandamentos? O seu desígnio seria simplesmente que você e eu considerássemos esses mandamentos como regras e regulamentos, como subdivisões de atos de parlamento, os quais nos governam, controlam e contêm dentro de estreitos limites? Não foi esse o objetivo dos mandamentos da lei, sob hipótese nenhuma. O propósito inteiro, o espírito real por detrás de tudo isso é que amemos ao próximo como a nós mesmos, que nos amemos uns aos outros. Sendo criaturas do tipo que somos, entretanto, não basta apenas determinar que nos deveríamos amar mutuamente. Essa é uma questão que precisa ser melhor dissecada para nós. Em resultado da queda no pecado, somos indivíduos tendentes ao pecado. Assim sendo, não é suficiente dizer-se: amai-vos uns aos outros. Isso posto, nosso Senhor dissecou o problema como que dizendo: assim como você mesmo valoriza a sua vida, lembre-se que a outra pessoa também tem valores de vida e que se a sua atitude para com aquela pessoa for correta, você não haverá de querer tirar-lhe a vida, porquanto você saberá que ela valoriza a sua própria vida tanto quanto você a sua. A questão vital, afinal de contas, é que você ame aquela pessoa, que você a compreenda e deseje o seu bem-estar, tal como você deseja o seu próprio bem-estar. Nisso, encontramos o resumo da lei e dos profetas. Tudo se concentra nisso. Todos os detalhados preceitos constantes na lei do Antigo Testamento. O que esses preceitos dizem para fazer, por exemplo, é que se alguém visse um boi de um vizinho seu que tivesse fugido, como deveria trazer-lhe de volta ao seu animal, ou se visse algo de errado em sua propriedade, como deveria procurar informá-lo imediatamente e fazer todo o possível para ajudá-lo. Não tinham por finalidade simplesmente levar o indivíduo a pensar: a lei diz que se eu vir fugindo o boi do meu vizinho, tenho de devolvê-lo. Por conseguinte, devo fazer isso, sob hipótese nenhuma. Pelo contrário, a finalidade desses preceitos da lei é que você venha a pensar: esse homem é semelhante a mim, e ele sofrerá grande tristeza e perda
se vier a ficar sem aquele boi. Bem, o meu vizinho é um ser humano como eu mesmo. E quão agradecido eu ficaria se chegasse a perder um boi de minha propriedade, mas alguém o devolvesse a mim. Portanto, é o que farei em favor do meu próximo. Em outras palavras, precisamos estar interessados pela pessoa do próximo. Precisamos amá-lo, precisamos querer ajudá-lo, precisamos estar interessados sinceramente pela sua felicidade. O objetivo da lei era conduzir-nos a essa atitude certa, e aqueles preceitos pormenorizados nada senão ilustrações daquele grande princípio central. No momento em que deixamos de perceber que esse é o espírito e o propósito da lei, inexoravelmente começamos a desviar-nos da rota certa. Essa, portanto, foi a exposição feita pelo próprio Cristo a respeito da lei. Foi uma exposição extremamente necessária durante seus dias na terra e continua sendo muito necessária hoje. Olvidamo-nos tão facilmente do espírito da lei e do tipo de vida que Deus quer que vivamos. A partir desse ponto, cumpre-nos aplicar tudo isso ao nosso mundo moderno e a nós mesmos. As pessoas ouvem falar sobre essa regra áurea e louvam-na como maravilhosa e admirável, como um perfeito sumário de um tema grandioso e complicado. A tragédia que isso envolve, entretanto, é que, tendo-a elogiado, eles não a põem em prática. Ora, a grande verdade é que a lei não foi instituída com a finalidade de ser exaltada, e sim de ser posta em prática. Nosso Senhor não pregou o Sermão do Monte a fim de que você e eu tecêssemos comentários a esse respeito, mas a fim de que o escutássemos na vida diária. Isso seria frisado diante de nós mais adiante, quando chegarmos ao ponto onde Jesus declarou que o homem que ouve essas suas instruções e as pratica assemelha-se ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, ao passo que aquele que as ouve, mas não as põe em obras, assemelha-se ao homem que construiu sua casa sobre a areia. Esse mundo moderno parece-se muito mais com essa última possibilidade, pois admira essas extraordinárias declarações de Cristo, mas não as põe em prática. Isso nos leva à questão crucial. Por qual razão os homens se esquecem da regra áurea? Por que não a observam? Por que não vivem de acordo com esses princípios espirituais? Por que ocorrem dificuldades e disputas não somente entre as nações, mas também entre as diferentes classes sociais que existem em cada nação? Sim, até mesmo no meio de famílias? E mesmo entre duas pessoas? Por que existe briga, desentendimento ou infelicidade? Por que chega-se a ouvir dizer sobre duas pessoas quaisquer que elas não podem dirigir a palavra uma à outra e evitam entreolhar-se? Por que há invejas e maledicências, bem como todas aquelas outras coisas que sabemos acontecer tão desafortunadamente na vida? O que está envolvido em toda essa questão? A resposta é teológica, é profundamente bíblica. Pessoas insensatas, conforme temos visto, por tão amiudadas vezes têm afirmado que sentem aversão pela teologia
mormente pela teologia do apóstolo Paulo.